Aleluia. Que a glória de Deus, encha este lugar, que a unção de Deus nos conduza neste momento e nos faça compreender aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Tudo entregamos a Deus, para que Ele nos conduza, para que Ele nos ensine, para que a palavra dEle seja viva neste momento. Minha vida eu entrego a Deus, suas vidas, para que Ele nos fale agora. Hoje estamos encerrando a nossa série Trabalhando com Deus não pega bem. O tema de hoje é Trabalhando com Deus não pega bem ser ganancioso. Nós vamos abordar então a questão da ganância. E eu acredito que todos nós sabemos que a ganância é uma ambição desmedida, exagerada de ganho, quer seja de dinheiro, quer seja de bens materiais. Para abordarmos este tema da ganância, então eu quero convidá-los a uma reflexão no texto de Lucas, capítulo 12. Hoje nós vamos fazer a leitura de Lucas 12, do versículo 13 ao 21, mas nós vamos estudá-lo por parte. Então, neste primeiro momento, eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura, Lucas 12, verso 13 ao 15. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus estava ensinando a uma multidão. Isso significa que havia uma diversidade ali de pessoas ouvindo ele. Possivelmente, alguém entre esta multidão foi se aproximando de Jesus. E quando Jesus deu, então, vamos dizer assim, uma brecha nos seus ensinos, este homem levanta a sua voz, interrompe Jesus e lhe pede para que ele interferisse, julgasse a sua causa com relação à partilha de sua herança, pois ele se sentia certamente injustiçado por seu irmão. Possivelmente, nós não sabemos ao certo, não temos esta afirmação no texto bíblico, mas possivelmente seu irmão o estivesse lhe defraudando com relação à herança que seu pai havia deixado para eles. O texto nada mais diz a respeito desta herança. Não sabemos ao certo se era justa a solicitação deste homem, ou se era ele quem estava desejoso de receber mais do que realmente lhe era justo. Naqueles dias, nos dias de Jesus, era comum que pessoas buscassem a ajuda de rabinos para que eles mediassem algumas situações como essa, a qual Jesus aqui é chamado por este homem. Entretanto, vimos agora no texto que Jesus se recusou a ser juiz de sua causa, propondo àquele homem uma reavaliação da compreensão
que ele tinha a respeito da missão que Jesus estava realizando. E Jesus faz isso através de uma pergunta: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus estava dizendo que não era este o seu propósito, tratar de queixas de propriedades ou qualquer outro assunto litigioso, judicial. É certo que o homem tinha compreendido mal a missão de Jesus. E Jesus está tentando fazê-lo compreender corretamente a sua missão. Eu não vim para isso, eu não vim para julgar esse tipo de coisas. Jesus poderia ter deixado este assunto de lado. Ele respondeu ao homem, poderia de repente continuar os seus ensinos, não é, discorrer em outro tema qualquer, mas, conforme nós vimos no texto, ele aproveita a deixa, né, daquele homem, e aí então ele faz a todos que ouviam, agora ele não fala somente para aquele homem, mas então ele passa a falar a todos que o ouviam, uma advertência, e logo em seguida ele lança um princípio, que nós podemos dizer assim, um princípio norteador para a vida dos seus ouvintes. Então eu quero ler novamente o verso 15, porque no verso 15 nós vamos perceber esta advertência e este princípio norteador. Diz assim: então lhes disse, cuidado. Então vem a advertência. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E depois, a continuação, vem então o princípio. Mas veja só, nós vamos agora primeiro olhar para esta advertência que Jesus faz. E eu diria que é uma advertência forte, porque Jesus primeiro chama a atenção: cuidado! É como você está andando e aparece aquela placa de sinalização, você está com o seu carro, cuidado, curva, né? Perigosa, é uma advertência para você ficar alerta. Jesus diz, cuidado, e aí depois ele ainda diz, fiquem de sobreaviso, quer dizer, fiquem vigilantes, guardem-se contra todo tipo de ganância. A sua advertência é dirigida contra a ganância. Assim como aquele homem, preste atenção nisso, que solicitou a ajuda de Jesus com relação à partilha de sua herança, Jesus então vira para todos os ouvintes, por quê? Porque muito provavelmente que estavam ouvindo a Jesus se encontravam demasiadamente preocupados com os bens materiais, com aquilo que haviam adquirido, com seus recursos financeiros, gastavam certamente muito de suas energias para adquiri-los e mantê-los. A vida não era fácil para eles, naqueles dias de Jesus. Você acha que a vida não é fácil hoje? Certamente, talvez você está lutando também com essas questões financeiras, pagar a conta, o aluguel, manutenção do carro, IPTU. Mas não era fácil naqueles dias também. Aquela gente vivia sob o domínio abusivo, político e militar do Império Romano. Em nossa última mensagem, nós falamos aqui que os soldados romanos abusavam de seu poder, fazendo com que os judeus trabalhassem para eles e também tomavam os pertences deles, muitas vezes adquiridos com muito esforço. Sabe aquela sensação muitas vezes que você tem, que você
trabalhou, e você foi lá e comprou aquele celular que você tanto desejava, ou talvez aquele tênis, não é algo que você tanto queria. E aí você sai na rua, chega um ladrão e te leva tudo aquilo. Você se sente totalmente impotente. Eles viviam isso. O judeu vivia isso. Porque os soldados romanos tinham sobre eles um poder e um domínio, e muitas vezes tiravam deles aquilo que eles tanto trabalharam para conquistar, para alcançarem. E nós falamos sobre isso, né, em nossa última mensagem. Os judeus sonhavam e viviam na expectativa da manifestação de um Messias libertador, e acredito que podemos dizer até, né, conquistador, porque eles não suportavam mais a opressão e humilhação dos romanos sobre eles. Além disso, existia uma cobrança injusta, pesada de impostos, que trouxeram a quase todos pobreza e miséria. E qual é o grande sonho de toda pessoa pobre e oprimida por uma sociedade? Eu sei que você pensou. Ser rico, né? Qual que é o grande sonho de todo pobre? Ser rico. Ter bens. Toda pessoa pobre e oprimida, ela acredita que através da riqueza, ela conseguirá ser tratada com dignidade e assim alcançar uma vida feliz. As pessoas que são normalmente oprimidas, pessoas que não têm condições, muitas vezes, de comprar coisas que a televisão tantas vezes tenta vender para ela, ela sonha em ser rica, porque ela acredita que ao adquirir o dinheiro e poder adquirir todos estes bens que é mostrado na mídia, ela vai ser feliz. Isso faz com que ela lance todas as suas expectativas, todos os seus sonhos na riqueza. E daí começa-se então um processo chamado ganância. E essa foi a razão de Jesus fazer aquela advertência, porque esta era a situação daquelas pessoas. Penso que hoje não é diferente. Muitos brasileiros e brasileiras têm corrido atrás das riquezas, em busca de uma vida melhor, mais digna. 55 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. É muita gente. Poucos mantendo fortunas em suas mãos. E muitos abaixo da linha da pobreza. Estas pessoas sonham com uma vida melhor. E elas não pedem muito. Elas querem ter uma casa para morar, com água, luz e esgoto. Querem trabalho para poderem comprar o alimento de cada dia, o pão de cada dia. Querem uma escola para os seus filhos e serem tratadas com dignidade nos hospitais. É o que elas querem em geral. Contudo, estas pessoas colocam na riqueza a esperança de uma vida melhor, assim como os judeus nos dias de Jesus. O que leva as pessoas, por exemplo, a jogarem na loteria e outros jogos de sorte? Por que pessoas ficam na fila das casas lotéricas? E pegam, às vezes, o pouco que tem ainda e vão lá arriscar, né, como diz, a sorte. Alguns gostam até de dizer assim, vou fazer a minha fezinha, né?
A fé tem que ser lançada em Cristo e não nestas coisas. O que leva pessoas, por exemplo, a deixarem seus salários e bens nos altares de muitas igrejas? A fazerem oferendas nas encruzilhadas, cachoeiras, a caírem nos contos dos estelionatários, a entrar em pirâmides. Certamente é o desejo de se enriquecerem. Por trás deste desejo, o desejo de uma vida melhor. Por isso Jesus faz a advertência: cuidado! Guardai-vos contra todo tipo de ganância. Este desejo de uma vida melhor pode se tornar algo ruim. Pode levar você a depositar a sua fé e esperança em algo que é mal ao coração do homem. Diante das dificuldades, as pessoas se agarram a qualquer promessa e oportunidade de se enriquecerem. E neste desejo, então, de se obter riqueza para se libertar de uma subvida, de uma vida sofrida, elas correm o risco de se tornarem gananciosas. Essa era a realidade daquela multidão que estava diante de Jesus. Mas eu quero dizer também que os ricos também podem ser dominados pela ganância. Por uma razão diferente, é claro, pois estes acabam sendo seduzidos pelo que a riqueza pode lhes proporcionar: poder, status social e bens materiais. Estas coisas significam influência política, portas abertas em todos os lugares e também o poder comprar tudo o que desejar. Não temos como negar, essas coisas seduzem o coração do homem. Por isso, Jesus chega a dizer que a riqueza e o dinheiro é mamon, é uma entidade divina. Ele dá a estas coisas o poder divino, porque ele tem o poder de seduzir o coração do homem. Por isso ele está dizendo: cuidado. Cuidado. E é contra este desejo que Jesus está nos advertindo. E aí então ele ensina um princípio norteador à vida de seus ouvintes. Este princípio, ele existe para que possa então combater o sentimento, o desejo da ganância. Então vamos ver o que diz esse princípio. Jesus diz para eles: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ele estava dizendo para eles que Deus não mede um homem pelos bens que possui. É relevante lembrarmos que predominava neste tempo também entre os judeus a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor de Deus e que a pobreza era um sinal de falta de fé, ou mesmo punição da parte de Deus. Nos dias de Jesus já rolava uma teologia de prosperidade, né? Já estava ali alguma coisa iniciando nesse sentido. Essa compreensão, ela era uma distorção da promessa de Deus para os israelitas. Deus havia prometido torná-los prósperos em relação às demais nações. É verdade. Entretanto,
isso não significava que entre eles não haveria pobres, e que estes pobres não eram amados ou abençoados por Deus. E uma das provas que eu diria claras dessa verdade é o próprio ensino, ou mesmo, a gente pode dizer, uma ordenança ao povo judeu. Ele diz ao povo que todo fruto e toda semente que caísse no chão, assim também como todo fruto e semente que se encontrava nas bordas da plantação, fosse deixado para os pobres durante a colheita, para que estes pudessem se alimentar deles e sustentarem suas famílias. Então Deus já pensava na providência para os pobres, para que estes não passassem fome, tivessem então como se manter. Este ensino de Jesus objetivava fazer com que todos pudessem ter alimento para o seu sustento. Mas eu creio que também nos ensina que devemos suprir a necessidade de nosso próximo. Deus desejava por este ato a partilha, que todos então tivessem uma vida digna. Se existem pessoas necessitadas, é porque tem pessoas com as mãos recolhidas para ajudar. Tem pessoas colhendo mais do que deveria colher. Estão colhendo para si além do que deveriam. Não estão deixando as bordas e sobras para os mais necessitados, conforme Deus já havia ensinado. As palavras de Jesus: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, nos ensina também que Deus não é contra os ricos e também não é a favor dos pobres. Segundo Jesus, nenhum homem será pesado pelos bens que adquiriu em vida, mas o seu ensino mostra aos seus discípulos que quem confia nas riquezas e não em Deus, não entrará no reino de Deus. É óbvio que tende a confiar nas riquezas aquele que as possui. Por isso é mais difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não que Deus pese as mãos sobre alguém simplesmente porque ela é rica. Ou não que Deus ame alguém só porque ele é pobre. Deus ama todo ser humano sem distinção. E é isso que Jesus está dizendo. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E com o fim de elucidar e firmar, este ensino no coração de seus discípulos, Jesus conta a eles uma parábola, chamada então a parábola do rico tolo. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então
quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Bom, vejamos as lições que nós podemos aprender desta parábola. Ela veio para afirmar o ensino que Jesus havia falado. Primeira lição, eu diria que essa primeira lição é a central, é a maior desta parábola. É mostrar a tolice em se preocupar demasiadamente com o bem-estar neste tempo presente. Tolice, quando se vive aqui no máximo até 100 anos, esquecendo-se de se preparar para a vida após a morte. A condenação não está no fato deste homem ser rico. Jesus não está condenando o homem porque ele era rico, mas na sua insensatez de não considerar a finitude de sua vida. Ele viveu sem se preparar para prestar conta à vida a Deus. Ele não se preparou para estar frente a frente com Deus. Armazenou riquezas neste mundo, diz, mas não acumulou riquezas no céu. A ganância não o deixou perceber que já tinha o suficiente para si. Seus celeiros estavam cheios. A parábola mostra que ele tinha mais de um celeiro. Isto é para enfatizar que ele já tinha mais do que o suficiente para ele. Entretanto, ele decide construir celeiros maiores para poder armazenar mais do que já tinha acumulado. Ele já tinha provisão para descansar como ele queria, para viver em paz, como ele diz, né? Para deitar na rede, curtir a vida. Entretanto, ele não conseguia, na verdade, fazer isso, porque ele tinha sede de ter mais. A ganância não o deixou viver a vida e nem compartilhar a bênção que Deus lhe havia dado. Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Muitos vivem assim hoje. Buscam acumular riquezas com o fim de fazerem uma boa aposentadoria. Mas esquecem de que a vida não está sob o seu controle. Deus não é contra você fazer uma poupança para a sua velhice. Mas Ele é contra você, em nome deste pé de meia, né, desta poupança, não ajudar o seu próximo, não participar do projeto de implantação do reino dele no coração dos homens. A generosidade é a arma para que nosso coração não se apegue ao dinheiro e dessa forma mantermos a ganância, né, e a avareza distante de nossos corações. Por isso, dar o dízimo, participarmos de campanha com os demais irmãos de nossa igreja é importante, pois é um meio de sempre nos lembrarmos de que é Deus que nos sustenta. E eu falo aqui de campanhas especiais, com um fim específico, né, com um tempo determinado. Eu não estou me referindo a estes movimentos e apelos por dinheiro que se fazem nas diversas igrejas por aí, que nunca cessam, né, de serem feitos. Não é disso. A segunda lição que nós podemos destacar nessa parábola é mostrar que não temos o controle absoluto de nossas vidas e que um dia prestaremos conta ao Criador. O homem rico da parábola, ele se achou tão seguro pelos bens que tinha conseguido acumular,
que passou a fazer planos para o restante de sua vida, se esquecendo de que a vida não está sob o seu domínio. A vida que temos não nos pertence, ela nos foi dada por Deus. Fomos criados por um Deus vivo e certamente chegará um dia que prestaremos conta a Ele de nossas vidas. Provérbios, capítulo 16, verso 3, diz assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ele está dizendo o seguinte: dedique ao Senhor tudo o que você faz. Essa é a ideia de consagração. Dedique a Deus, entrega tudo a Ele. Os seus planos, então, serão bem-sucedidos. E é simples, porque você está entregando tudo o que você faz a Ele. Tudo que você tem planejado, projetado, tudo você está entregando a Ele. E todas as suas realizações, então, estão nas mãos de Deus. Uma vez que elas estão nas mãos de Deus, você será bem-sucedido. O que não significa que ser bem-sucedido é aquele sucesso que você imagina. Mas você será bem-sucedido aos olhos de Deus. Normalmente, nos esquecemos de que não temos o controle absoluto de nossas vidas. Nós temos essa tendência. Enquanto tudo está bem, e estamos produzindo bem, a vida está de boa, fazemos planos e projetos a longo prazo, nos esquecendo de que a qualquer momento Deus pode nos chamar para estarmos diante dele e prestarmos conta de nossas vidas. Jesus, queridos, não condena que façamos projetos e planos para o amanhã. Não é isso. Mas o que está condenando é a arrogância de nos acharmos donos de nós mesmos, de fazer o que fazemos somente para nós mesmos. É a arrogância daquele homem de produzir pensando somente em si mesmo. E fazendo planos pensando somente em seu bem-estar. O homem rico sequer considerou o que Deus gostaria que ele fizesse com o acúmulo de sua produção. Certamente, baseado no próprio ensino de Deus que nós lemos aqui hoje, Deus diria para ele dar aos pobres, porque ele tem o suficiente. A terceira lição desta parábola: a vida se constrói com solidariedade e generosidade, não com egoísmo e ganância. A fala de Jesus: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ela nos ensina que ser rico para com Deus deve ser o alvo de nossas vidas. De nada adiantará você ter ajuntado riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e não ter ajuntado riquezas no céu. Mais do que as riquezas materiais, precisamos acumular riquezas espirituais, sermos ricos para com Deus, nosso Pai. Provérbios 19, versículo 17, diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Riquezas espirituais são construídas quando vivemos uma espiritualidade em Cristo, centralizada no outro.
quando praticamos obras de justiça que glorifiquem o nosso Pai Celestial. O problema, mais uma vez eu digo, não está em ser rico. Deus deseja que você seja próspero, muito bem sucedido em todas as áreas de sua vida. Mas sua prosperidade, ela deve ser fruto de sua generosidade e não de sua ganância. Ela deve ser fruto de um trabalho honesto e não opressor. Não podemos nos enriquecer sendo injusto com aqueles que trabalham para nós. O problema, mais uma vez, está aqui em guardar para si riquezas. Aquele que guarda para si riquezas tem o coração apegado à riqueza e se torna avarento e ganancioso. Não consegue perceber que a bênção de Deus sobre ele é para ser desfrutada por ele. Sim, você pode receber a bênção de Deus, você pode desfrutar do seu trabalho, é bênção de Deus. Você pode ir à praia, pode passear, pode comprar sorvete, é bênção de Deus. Mas ela também é para ser desfrutada por aqueles que carecem, que têm necessidades. A bênção de Deus não é exclusiva para você, é para ser compartilhada também, é para ser distribuída também. Por isso Deus falou, olha, plantou, você tem direito, pode colher, mas as bordas você deixa para os pobres. O que cair na hora que você estiver colhendo, não pega, deixa aí para os pobres. Você vai ter o resto para você. E assim deve ser a nossa vida. Este é o ensino de Deus. Esta é a palavra de Deus. E que a gente possa assim viver. Eu quero concluir, convidando você a fazer uma avaliação neste momento de seu coração. Jesus nos deixou uma advertência clara, para não deixarmos nosso coração ser dominado pela ganância. Portanto, eu quero apresentar aqui a você 3 perguntas, para você refletir agora e avaliar seu coração diante do ensino que hoje ouvimos e aprendemos. Primeira pergunta: seu coração está nos bens e conquistas que você pode ter hoje, aqui, agora, neste tempo, neste mundo, ou seu coração está nos bens e nos tesouros que você irá receber nos céus, no reino de Deus? Se a sua prioridade é viver bem hoje somente, você só tem pensado no hoje somente, é claro que isso vai influenciar o seu estado também de felicidade. Vai influenciar a sua ética. Vai influenciar suas escolhas diárias. O seu coração, ele deve estar apegado às conquistas do céu e não do aqui e agora. A segunda pergunta, para você refletir depois: você planeja a vida considerando a vontade de Deus? Sabe quando você está conversando e vocês estão traçando o plano, você considera a vontade de Deus? Pensa, se lá no seu planejamento de vida, você considera a realidade de que Deus é o Senhor de sua vida. As suas escolhas profissionais, a sua escolha relacional, aqueles que vão namorar, que estão noivos. Às vezes a escolha, de uma amizade. Os seus investimentos. Tudo que você faz
sob a avaliação e aprovação de Deus? Você considera o querer de Deus? E a terceira pergunta: você tem sido generoso com o seu semelhante? Ou egoísta? Na vida da igreja, a gente tem tantas oportunidades para ser generoso. E às vezes a gente acaba apresentando, né, situações. Aí esses dias, há pouco, nós, né, tivemos a oportunidade de abençoar o Vitor, filho da nossa irmã Nícia, que está aqui. Assumimos um compromisso de mantermos uma casa de recuperação, onde ele pode ser tratado. É ser generoso, ajudar alguém que precisa de ajuda. Nós temos famílias precisando de cestas básicas. O Rafael, que está trabalhando, responsável por essa distribuição na ação social, ele fala: pastor, tem mais gente aí querendo. A gente está tentando dar tudo que a gente pode dar. Você pode ajudar, seja generoso. Traga aí uma cesta, ou traga o que você puder, né? Um saco de arroz, feijão. Mas doe, aprenda a dar. Dar é melhor do que receber, diz a Bíblia. Há diversas formas para sermos generosos. Sermos generosos com os missionários. Nós temos abraçados, que estão nos campos e que têm passado também suas dificuldades. Porque quando a dificuldade aperta aqui, a gente tende a recolher a mão e lá chega também para eles a dificuldade. Sem contar, né, que dólar, euro, essas coisas começam a subir e os valores que você envia para lá já se transformam em menor. A gente não pode parar. Mas é assim, dar com alegria e dar dentro do que você pode dar. A Bíblia ensina isso. Você que vai decidir com Deus, quanto eu posso dar para ajudar a manter, não é? O Vitor lá na casa de recuperação, quanto eu posso dar de repente, com missões, eu assumir um compromisso, quanto eu posso dar e contribuir com a cesta para que famílias possam receber estes alimentos neste tempo tão difícil. O arroz subiu, o feijão subiu, tudo subiu, e pessoas continuam passando fome, tem fome do mesmo jeito, né? Quanto a gente pode ajudar? Então, ser generoso, vai fazer isso com alegria, dentro das suas possibilidades, do seu projeto com Deus. Dobra o teu joelho, conversa com Deus, faça a sua opção. Aqui não é esse lugar que a gente, né, tem que ficar, você tem que dar 1.000, que não. Dá o que você pode, você e Deus, conversa com Ele, mas comece a dar. Comece a aprender a ser generoso. Eu sei que todos têm também suas próprias contas, né? Tem suas dívidas, estão correndo, tem que pagar sua conta, a escola de filho, tanto. Mas no que você puder, estenda as tuas mãos e comece a compartilhar o seu pão. Porque a oração é essa, o pão nosso de cada dia, não é meu pão, o pão é nosso. E a gente precisa aprender a distribuir esse pão que Deus nos deu. Não podemos seguir o exemplo desse rico, que aqui foi citado por Jesus na parábola, né? Eu quero convidar você a fechar os olhos agora. Nós vamos orar. Nós vamos pedir, então, a bênção do nosso Deus. Você possa falar com Deus. Você possa avaliar tudo que nós falamos agora nessas perguntas. Você tem colocado seu coração diante de Deus? Feito os planos debaixo da direção de Deus? Você tem se disposto a ajudar vidas? Pai amado e eterno, nós queremos te louvar, te agradecer por tua palavra, por teu ensino. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa força, a nossa rocha. Tu és o nosso escudo, nosso baluarte, socorro bem presente na tribulação. Deus, quando lemos a tua palavra desde o Antigo Testamento, lá em Levíticos, Deuteronômio, o Senhor já ensinava-nos
através do povo de Israel, que deveríamos aprender a compartilhar, a ser generosos. Quando o Senhor os ensinava a não colher das bordas, dos extremos das suas colheitas e deixar para os pobres. Quando o Senhor dizia para eles, Deus, para não recolherem também as espigas, as sementes que quando caísse no chão, porque o Senhor pensava naqueles que tinham necessidade, o Senhor pensava nos pobres. E dessa forma o Senhor também os estava ensinando a não serem gananciosos, mas generosos. E nós sabemos que precisamos aprender a ser generosos. Através da generosidade, combater todo espírito de ganância. Eu oro para que nós sejamos uma igreja, Senhor, generosa. Ajuda-nos a lidarmos com nossos irmãos, amigos, familiares, sempre considerando a advertência que o Senhor nos dá, para tomarmos o cuidado, sim, Deus, e também lembrando do princípio que o Senhor nos ensina, de não pesarmos, de não medirmos nenhum homem pelos bens que eles possuem. Que o Senhor nos ajude a vivermos com as mãos estendidas para abençoar, a discernir a quem o Senhor quer abençoar, a ajudar aqueles que realmente estão buscando ajuda. Que nós possamos, Deus, estarmos atentos, vigilantes, como diz o Senhor, para não falharmos. Queremos ser uma igreja que dá um bom testemunho. Queremos ser uma igreja acolhedora, uma igreja generosa, Senhor. Comece essa obra a partir de mim. Que ela se estenda sobre toda a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sensíveis ao toque do teu Espírito. Que a tua graça transborde no nosso meio, que teu amor, eles possam inundar-nos de tal forma, que não possamos nos conter em estender as mãos, Senhor, e acolher, abraçar os que precisam ser abraçados. Que nossos planos, nossos projetos de vida, todos sejam, Senhor, avaliados por Ti, e que o Senhor possa corrigir o que precisa ser corrigido e nos mostrar o caminho que o Senhor deseja, porque em tudo queremos viver segundo a Tua vontade, Deus. Porque o Senhor é de verdade a razão do nosso viver. Existimos por Tua vontade. E existimos para o Senhor, nosso Deus. Em Teu nome oramos, em Teu nome agradecemos, Deus. Amém, Jesus.